Aqui tudo é ao vivo, né? Deus é bom. Eu estou feliz. E você? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vai descendo, criança. Vai sim, a gente não tem mais autoridade aqui. Não. Quem é que está ainda conversando aqui? É as crianças. Isso é comunhão. A paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz, porque Deus, Ele já tem feito grandes coisas hoje aqui. Principalmente no nosso estudo, que tem sido uma bênção, uma bênção. E quero convidar a todos para participar do nosso curso que nós temos aqui de manhã. Eu não vou falar nada agora, depois se a pastora Márcia quiser falar alguma coisa, né? Porque os irmãos não acreditam muito, acho que, do que eu falo, mas está sendo uma bênção. Mas, eu estou brincando aqui, mas eu sei que é uma bênção. Mas vamos orar para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, amém? Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, continuamos aqui, depois de muitas coisas que o Senhor está fazendo, e já fez, e ainda vai fazer. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é o Pai nosso. O Senhor é o Pai nosso. Pai, o Senhor, eu acredito e tenho certeza disso que já ministrou no coração da pastora Márcia essa semana. Eu acredito que ela foi a primeira a receber uma palavra tua e ela já viveu essa palavra, então ela está pronta para passar para nós. Que essa palavra saia dela com vida e entre em nós para frutificar, trazer vida também para nós, trazer mudanças. Senhor amado, venha para o propósito que aquilo que o Senhor está enviando. Em nome do Senhor Jesus, alcança os nossos corações e que nós possamos estar atentos à tua voz. Atenção plena, considerando a sua presença, honrando a sua palavra, honrando a pastora Márcia, que é um porta-voz da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui impactados, porque nos relacionamos contigo e ouvimos a voz do Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque é impossível aquele que sai da tua presença sair de mãos vazias. Apaga os rastros da minha irmã, esconde ela e que ela possa fluir agora, ligada direto ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje a nossa igreja é toda festiva, né? Nós tivemos na terça-feira, nós fizemos festa para os aniversariantes. Hoje, novamente, festa para os aniversariantes. Falei, gente, mas isso é bom, isso é comunhão. Vamos lá. O Senhor me trouxe uma palavra, eu não conseguia, a semana inteira eu estou desde terça-feira procurando uma palavra. E eu lia, eu buscava, eu fui na internet, eu abri a Bíblia, eu fui olhar alguns livros, e nada. Eu comecei, acho que umas 4 pregações que eu vou escrevendo, conforme eu acho um tema que eu acho bom, que fala comigo, eu começo a escrever. Aí eu comecei a escrever, bloqueava. Eu falei, não é isso. Aí eu ia para outra. Eu sei que a semana toda eu quase nem trabalhei. Toda hora que eu tinha uma chance, eu ia para o computador e ficava lá sentada procurando. Eu fui conseguir ontem, no final da tarde. Eu falei, Senhor, eu falei, quase que no último horário, no último dia, no último tempo, né? E veio uma coisa tão simples, assim, tão prático, tão fácil. Eu falei, nossa, mas é isso mesmo? Esse arroz com feijão que o senhor está querendo que a gente se alimente nesse domingo? E hoje na teologia, nós somos mais atrás ainda do arroz e feijão, né? Que eu falei, nossa, nem o arroz e feijão já está muito grosso para a gente comer, tem mais coisa suave, o leitinho ainda que está vindo por aí. Então eu creio que o que o Senhor colocou no meu coração é algo que não foi só para mim, mas que é para todos nós, amém? Para todos nós que vai servir como um alimento. Nós estamos, todo domingo a gente vem para o culto, nós congregamos,
nos sentimos fazendo parte, né, dessa comunidade. Estamos buscando aprender a palavra de Deus. Mas será que isso é o suficiente para que a gente se torne um verdadeiro cristão? Só vir à igreja todo domingo? Olha que tem gente ainda que nem vem todos, né? Mas às vezes a gente acha que, eu estou indo, todo domingo eu estou lá. Será que isso faz de nós um verdadeiro cristão? É o suficiente para que a gente possa dizer, eu sou filho de Deus? Muitos dizem que são evangélicos, né? A gente ouve quantas pessoas, eu falo que aumentou demais o número da população evangélica. Mas dizem que são evangélicos. Será que são realmente? A gente vê pessoas usar o termo evangélico para criar credibilidade. Porque fala assim, nossa, se eu falar que eu sou cristão, as pessoas vão me respeitar, vão me olhar de maneira diferente, porque vão me julgar que eu sou uma pessoa correta, honesta. E a gente tem visto isso acontecer no meio político de uma maneira que tem decepcionado a gente demais. Eu acreditava, sabe, que se Deus colocasse um político honesto, cristão realmente, na cabeça do governo, mudaria toda a situação de um povo, que a gente via isso acontecer lá no início dos tempos, né? Só que depois que você viu o que acontecia, aqueles reis deixavam-se contaminar pela riqueza, pelo poder, e deixava de lado, continuavam se dizendo. E hoje não é diferente. Você vê no meio político muitos políticos que se dizem cristãos. Hoje, pastores que são políticos. Quer dizer, nós não estamos aqui para julgar. Eu não sei se está certo um pastor se misturar com a política. Não sei se essa é a vontade de Deus. Ou o propósito seria que se ele ali se colocasse para que houvesse uma conversão. Mas o que a gente tem presenciado, que muitos estão se usando disso só para chegar lá. Para ter poder, para ter voz, mas não é para levar a salvação para o povo. A gente tem visto que usa-se o termo evangélico para ter uma credibilidade. Outros lugares que a gente vê também é no meio artístico. Muitos se dizem evangélicos, cristãos, para crescer na parte artística, né? A gente vê muitos palestrantes profissionais. Eu lembro na igreja que eu estava, que a gente quis uma vez contratar uma artista. Ela pediu naquela época 10 mil reais. E era uma igreja pequenininha. Uma igreja como essa daqui, simples. Não tem esse poder aquisitivo. Quer dizer, aonde está o verdadeiro cristão que poderia estar se usando da música para levar a palavra de Deus, para ganhar vidas? E não para se aproveitar de ter um rendimento financeiro superior, não é verdade? Cristão, muitos dizem que são. Mas quem tem verdadeiramente um testemunho cristão? Vamos ver o que fala a palavra em Malaquias 3,18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, frequentar uma igreja, nós frequentamos. Andar com a Bíblia embaixo do braço, nós entramos. Muitos têm cargos, têm títulos, não é verdade? Mas será que isso é o suficiente? Por esse texto, nós vemos que Deus está procurando o quê? Crentes fiéis, que façam a diferença e que não se deixem, não se dobrem mediante as coisas que o mundo tem nos oferecido e tem nos ofertado. Primeiro, João diz assim, que o mundo jaz no maligno. E nós sabemos disso, que o mundo que nós estamos, ele está pronto para nos agarrar, por nos atraiçoar, para levar para aquilo que Satanás quer, para fazer parte do reino dele, né? Mas podemos ter certeza que não vai ser se escondendo dentro de uma igreja ou atrás de uma Bíblia que nós vamos conseguir isso. Veja o que diz o Salmo 101:6.
Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Isso mostra que não basta a gente apenas crer. Como é que nós podemos ter uma vida íntegra com Deus? Porque crer, até Satanás crê. Nós precisamos obedecer. Só crer não basta. Ele tem que ser seguido da obediência. E eu vou ver algumas características que podem nos ajudar para servir de exemplo, para que a gente possa ter uma vida íntegra, como o Salmo nos pede. 1 Timóteo 5:8. Nós temos que ter cuidado em várias áreas da nossa vida. Nós não podemos nos considerar crentes só porque nós frequentamos uma igreja. Você pode conhecer a Bíblia de A a Z. Você pode em tudo falar dela. Se você não viver o que você está dizendo, de nada servirá. Você pode ser um teólogo da palavra de Deus. Aquele que às vezes a gente ouve assim, a pessoa falando, que você fala, nossa, como eu gostaria de falar assim. Ai, como eu gostaria de ter essa facilidade, que tudo que me falam eu tenho a resposta de Deus na ponta da língua. Eu não consigo nem gravar versículos. O pastor, às vezes, na aula de terça-feira, faz a gente ficar repetindo, né? Alguns até eu consegui gravar. Mas se você perguntar onde fica, eu não sei onde fica. Porque, no meu entender, o mais importante não é eu saber o versículo de cor, não é saber onde ele está. É entender a mensagem que o Senhor quer nos dizer através dele e eu colocar aquilo em prática. É isso que nós precisamos aprender. Deixa eu ver onde eu parei. 1 a Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quantos a gente vê aqui na reunião de terça-feira? Quantos a gente, de cuidar de cada pessoa, a gente acompanha e vê? A pessoa vem e se preocupa só com ela. Aqui dentro é uma bênção. Dentro da igreja é fácil a gente ser santo ou imaginarem que a gente é santo. Agora, e dentro das nossas casas? Como é que nós nos relacionamos com a nossa família? Como é que nós tratamos o nosso cônjuge, nossos pais, os nossos filhos? A Bíblia nos ensina detalhe por detalhe da forma que nós devemos caminhar. Todas as vezes que eu vejo, às vezes eu fico pensando, você tem que tomar muito cuidado até na hora de dar um aconselhamento. Que para você aconselhar alguém, você tem que ser aquilo para poder falar. Porque dar conselho é fácil. Fazer o conselho que você está dando, que é o difícil. Então, dentro das nossas casas, nós temos que ter um cuidado muito grande com as nossas famílias. Eu conheço muita gente que não tem prazer de voltar para casa. Eu vivi isso. Na época, eu não percebia isso. Eu não era cristã, eu não percebia essa situação. Mas esses dias o Mineiro ainda esteve lá na loja, né, Mineiro? E a gente começou a falar, não sei nem de onde que surgiu o assunto. E eu falei para ele, sabe uma das coisas que eu vejo? Com tudo que eu tive de bens na vida, na parte de riqueza, eu falei, hoje eu percebo que meu marido não tinha prazer algum de voltar para casa. Ele sempre arrumava um motivo para ir para outro lugar. Ou então, quando ele vinha, ele sempre trazia gente junto com ele, que fazia o rol das amizades dele, que bebia, que contava as piadinhas. Então, eu falei para ele, ali, se eu já estivesse no caminho de Deus, eu acredito que eu teria despertado para isso. Que a família em si, a unidade da família, o companheirismo, já não estava existindo. Mas quando a gente é do mundo, você não enxerga essas coisas. Agora, se você está vindo para a casa do Senhor, você está aprendendo a palavra do Senhor, é para que a gente possa aplicar isso dentro das nossas casas. O maior lugar que nós temos que ter prazer de viver é dentro das nossas casas com a nossa família. É ali que começa a vida do verdadeiro cristão.
Ali que você mostra que aquilo que Deus quer e planeja para a tua vida, você está pondo em prática. É primeiro no meio dos seus. Ninguém faz milagre lá fora, mas dentro de casa não é um bom exemplo. Isso não é ser cristão. A palavra de Deus em 1 Timóteo 14, 12, nos mostra de uma outra forma. Primeira coisa, a nossa família. Ninguém, 1 Timóteo 4, 12. É um outro lugar onde nós podemos mostrar se somos ou não. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha, em cada item que nós temos que mostrar que realmente nós somos cristãos. Na palavra de Deus, cumprindo aquilo que Ele tem nos ensinado. No nosso procedimento, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, no amor. Primeiro dom de Deus para nossas vidas, que tudo que nós fazemos tem que ser com amor. Na fé e na pureza. Amém? Existem crentes que envergonham o evangelho. Dentro da igreja é maravilhoso. Quando você encontra lá fora, você até se assusta, né? Agora, mesmo estando dentro da igreja, sendo ministrado na palavra, muitas vezes essas pessoas não mudam de atitude. Eu tinha uma irmã, e ela era diaconisa, da outra igreja, que ela falava assim, eu sou assim mesmo. Não adianta o pastor querer me mudar, porque eu sou assim mesmo. Quem quiser ter amizade comigo vai ter que ser desse jeito. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja assim, sabe? Eu sou desse jeito, é assim que eu vou ser, quem quiser me aceite. Tem outros que falam assim, não olha para mim, eu sou homem. Você veio aqui para olhar para Jesus. Não. O homem que estiver na frente, trazendo a palavra de Deus, ele tem que ser olhado, sim, como exemplo. Ele não pode ser olhado apenas como um homem, porque se fosse para ser olhado como um homem, ele estaria lá no mundo, e não aqui ministrando a palavra do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. É assim que nós temos que ser vistos. É assim que nós temos que seguir. Agora, será que só igreja e família é o suficiente? Olha, eu vou falar, hoje na aula de teologia, eu mesmo sendo pastora, teve uma hora ali que eu falei, Senhor, é uma coisa tão simples que a gente deveria ter aprendido no discipulado inicial, quando a gente entra na igreja, né? E se aquilo não for repetido, a gente esquece. Passa. A pastora fazia perguntas que eu falava, meu Deus, eu respondo o quê? Os outros, todo mundo tentando jogar uma resposta, e a coisa era tão básica que a gente já deveria saber de cor tudo aquilo, para poder entrar no tema que você estava querendo dar a aula. Então, ela só estava trazendo, puxando a gente. Como essa palavra de hoje, é só para puxar a gente. Não é para a gente ficar aqui só ouvindo, não. É para despertar a gente, para saber se nós somos realmente esses cristãos. Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Geração depravada. É essa que nós estamos vivendo? Com certeza. Se a gente olha para o mundo hoje, se você lê na Bíblia o tempo de Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo as mesmas coisas. Mas você sabe o que mais me assusta? E me assustou essa semana, inclusive, numa conversa com a minha filha. É que as pessoas não querem mudar. Elas querem que a Bíblia mude a favor das situações. Sabe, eu tive uma conversa com a minha filha hoje, essa semana, e aquilo me machucou de um jeito que na hora eu parei, eu falei, Senhor, eu não vou rebater com a sua palavra, mas me mostra de que forma eu posso convencê-la de que não é isso.
Ela falou para mim, a Bíblia está parada no tempo. O tempo mudou e tem que acompanhar. Ela falou para mim, a igreja tem que acompanhar as mudanças que o mundo está tendo. Eu falei para ela, não, a Bíblia não muda. Quem muda são os seres humanos. Eu falei, vocês procuram justificativa para poder continuar fazendo o que vocês querem. Porque é isso que te agrada. É isso que agrada a tua carne. Eu falei, mas não é o que a Bíblia diz. Mas a resposta, a Bíblia foi escrita por homens. Quem diz que isso é a verdade? Nossa, aquilo me machucou de um jeito assim que eu falei, Senhor, ela foi criada dentro da igreja, ela conhece a palavra, foi batizada, cantava no louvor. Sabe, aí naquela hora eu falei, eu não vou responder mais nada. Eu vou só orar a Deus e vou provar, através do meu testemunho, através do meu exemplo, que ela está errada. Sabe, então às vezes você passa todo dia por coisas que você é colocado à prova. Você tem que ser um verdadeiro cristão para poder vencer e convencer aqueles que não são. E é pelo seu testemunho. Então, se você quiser ser cristão, você tem que ser no meio da sociedade. É no meio da onde nós estamos vivendo. Eu comecei pela família, é o primeiro lugar. Vou convencer todo mundo da minha família? Não consegui convencer. Ainda. Porque eu tenho fé que eu vou chegar lá. E o que me deu, assim foi, eu falo, oh Deus, o Senhor sempre dá um toquezinho, né? Ontem eu recebi olha, a gente trabalha junto, eu trabalho com ela todos os dias, a gente está junto todos os dias, então eu tenho facilidade de tá falando. Ontem à noite, o meu celular veio uma mensagem, aí eu olhei, era ela, falei, nossa, mãe, desculpa pelo que eu te respondi a respeito da Bíblia. Eu não quis, ela falou, te afrontar, ela falou assim, nem te magoar. Eu entendi o que você quis me dizer. Sabe, olha, aquilo veio assim que eu falei, Senhor, a sementinha foi lançada. Ela vai dar fruto. Como dizendo, não desista, pastora. Você vai ganhar cada um dos seus filhos, sim. Você não precisa falar a palavra de teologia goela abaixo para que eles possam entender. É através do nosso comportamento, é através do nosso testemunho, agir. É isso que nós precisamos. O cristão não é aquele só que ouve, cristão é aquele que faz. É isso que nós temos que estar com importância. Acho que até me perdi aqui da palavra, que não tinha nada a ver. Mas a pastora fala, eu vou falando de mim, né, pastora? Toda pregação vem um exemplo meu no meio. É que eu vivi tanta coisa. O mineiro ainda falou, pastora, ninguém acredita que a senhora passou por tudo isso. Eu falei, olha, nem eu. Porque passou. Passou, minha vida hoje é outra. Passou, sabe? Então, dia a dia você vai vivendo com Cristo, você vai mudando suas atitudes, você vai colhendo frutos que você nunca imaginou colher. Você vai agregando pessoas que você fala, nossa, essa pessoa me via de maneira tão diferente, mas a gente chega lá. Amém? Então, vamos ser irrepreensíveis perante a sociedade. Deixa eu ver se eu não passei alguma coisa aqui. Vamos fazer a diferença em todos os segmentos da sociedade para que nós possamos alcançar os outros e convertê-los através do nosso exemplo de uma vida exemplar e transparente. Precisamos também sermos bons exemplos na nossa vida pessoal. Segundo a Reis 4, 8, 9. Segundo a Reis 4, versículo 8 e 9. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. É assim que nós precisamos ser vistos. Por onde nós passarmos. O nosso exemplo vai mostrar se nós servimos a Deus ou não servimos a Deus. Na maioria das vezes, as nossas atitudes deveriam falar mais alto que as nossas palavras. Tem crente que fala muito das suas virtudes,
contam vantagens, mas na prática as suas atitudes não correspondem ao que é dito. Isso a gente vê através de muitos palestrantes, né, que têm a fala bonita, consegue transmitir. E às vezes você vai olhar, a vida daquela pessoa não tem nada a ver com o que ela está falando. E isso tem causado muita decepção entre a igreja. Eu frequentei 3 igrejas na minha vida toda. A que eu me converti, a que eu dirigi junto com meu ex-esposo e essa aqui. E consegui realmente presenciar que, devido à posição de se fala, mas não se faz, fazer muitas pessoas desacreditarem. Vi criar muita confusão dentro da igreja por causa disso. Vi muitos irmãos perderem a fé e vi muitos saírem da presença de Deus em função disso. Então, a importância que tem de você não apenas falar, mas você ser, é o que vai fazer você ser um verdadeiro cristão. Eu, da igreja que eu tive, junto com meu ex-esposo, a gente vê assim, a palavra de Deus fala, o inimigo, quando ele vem para pegar o chefe, ele vem para pegar o cabeça. Por isso que são muito mais atormentados os pastores, mais atacados, mais perseguidos, quem tem cargos, quem se destaca realmente por estar na presença do Senhor, é muito mais perseguido, porque é esse que o inimigo quer dar uma rasteira. Porque se esse cair, ele leva um bando junto com ele. Satanás era um anjo de luz. E quando ele foi, quantos ele levou? Quem fez na teologia? Quem sabe dizer quantos? Quantos? 1/3. 1/3 dos anjos acompanhou. E eu vivi isso. Porque o dia que o meu marido caiu, a igreja fechou. E a maioria do que estavam naquela igreja hoje não estão em igreja nenhuma. Eu procuro manter contato, eu convido para vir aqui, sabe? Logo no começo eu já comecei, eu falei, eu vim e me dei bem. Eu falei, eu tenho que trazer essas pessoas para o Senhor também. Então eu procuro ter contato com eles. Mas eu senti na pele isso. Por quê? O cabeça da igreja deu brecha, permitiu. O cabeça da igreja falava, mas não fazia. Só que eu não estou falando só para o cabeça da igreja, eu estou falando para nós. Essa oportunidade que o Senhor está dando, esse entendimento que o Senhor está dando, é para que nós não fiquemos só na palavra, mas nós possamos agir dentro da nossa casa, dentro da igreja, na sociedade. É isso que o Senhor nos pede. Nossa vida tem que ser como uma carta aberta e que possa ser lida por todos. Por todos. Não é em todos que a gente pode confiar. Não é em todos que nós podemos se abrir. Por isso que a gente aprende que a gente tem que viver congregando, com aqueles que têm a mesma linha de pensamento, aqueles que têm o mesmo objetivo, aquele que quer seguir o mesmo alvo. Quando a gente fala aqui na DEF, se afaste da tua antiga amizade. Às vezes, eu me afastei da minha própria família, porque quando a família não é cristã, hoje ainda eu estava conversando com a Ianca, a gente estava falando sobre isso. Eles começam por coisa na nossa cabeça, como dizendo, é que você que está errado. Porque eles não estão com a visão de Deus, eles não estão comendo o alimento que nós estamos comendo para saber o caminho que nós temos que seguir. Então é fácil para eles falarem, desista. Eu estava conversando com a Ianca, que eu falei para ela, Ianca, e o Lucas, como é que está? Ela falou, falei com ele ontem, ela falou, ele está se esforçando. Ela falou assim, só que se eu for ouvir minha família falou assim, você acredita ainda que ele vai ser curado? Eu falei para ela, acredite sempre. Acredite sempre. Eu falei, porque aqueles que falam não têm o conhecimento da palavra, não têm a fé. O que o pastor falou, não têm a esperança, que é a maior força que nos dá. Eu falei para ela, acredite sempre. Eu falei, mas mesmo que não aconteça, não se decepcione com Deus. Porque quem nos decepciona é o próprio ser humano. Deus nunca nos decepciona. Ele sempre está nos dando oportunidade para a gente estar refazendo, para a gente começar de novo. Você caiu, Ele permite você levantar.
Você caiu, ele permite. Agora, se você quiser continuar no chão, é escolha sua. Então, nós temos que estar alerta com isso. A família, muitas vezes, não nos ajuda, não, nos prejudica. Família, eu considero família o marido, a mulher e os filhos. Essa é a família que você tem que brigar para manter com você, unida na mesma direção e na mesma posição. Os outros são familiares, parentes, agregados, que pode estar junto conosco se tiver a mesma visão. Mas se não tiver, muitas vezes não dá nem para ficar perto. Não é verdade? Nós temos isso, cada um sofre isso dentro da sua própria casa. Agora, o nosso joelho sempre dobradinho, orando para que a gente vá alcançá-los. A gente não pode desistir. Eu não desisto de nenhum dos meus familiares. Eu e minha irmã moramos junto e ela é espírita. E eu falei, e eu não posso nem falar de Deus. E ela ama o pastor Daniel. Nossa, ela ama o pastor Daniel. A irmã Neuza, né, já tiveram lá em casa. Mas quando chega na parte assim, que se eu tiver que falar, tentar evangelizar, eu sei que não vou conseguir. Essa eu só vou ganhar com testemunho. Eu tenho certeza que essa eu só vou ganhar com testemunho. Só que ela fica assim, nossa, mas você não fica nervosa com isso? Nossa, mas o teu sangue não fica quente? O meu sobe. Né? Ela fala, você tem sangue de barata? Não, eu tenho o poder do Espírito Santo dentro de mim. Quando o pastor abriu a palavra hoje, que ele falou, o que seríamos de nós? Eu nem sei se tem mais coisa para falar aqui, mais palavra. Não, acho que não. Se não for, eu termino de outro jeito. Quando ele falou, o que seríamos de nós sem o poder do Espírito Santo? O que seríamos de nós? Agora, só você dizer que é cristão e evangélico significa que você tem o Espírito Santo de Deus? Não. Você tem que ter uma vida regrada, dentro da palavra, através da obediência, através da oração. A aproximação nossa, a comunhão nossa com Deus é que faz com que o Espírito Santo flua dentro de nós, nos dê direção, nos leve para o caminho certo. Só assim nós vamos poder provar para quem quer que seja, que nem precisa, porque nós não temos que provar nada para ninguém. A nossa vida é nossa com Deus. É Ele que julga o nosso caráter, a nossa integridade. Mas nós vamos alcançar os nossos objetivos, se nós tomarmos cuidado de todas essas áreas e deixa o Espírito Santo fluir, ele vai falar alto e nós vamos vencer toda e qualquer barreira. Amém? É essa palavra que o Senhor me deu. Agora, fora isso, a pastora falou da teologia. Olha, eu vou te falar, só o que a gente aprende aqui no domingo, mesmo que a gente estuda a palavra, às vezes, para trazer a pregação, não é o suficiente. Não é. O que eu tenho visto na aula de teologia, começou com a Dani, a parte dos anjos, quanta dúvida eu tinha a respeito daquilo, e que eu nunca nem sequer tinha me questionado. E ali foi mostrado. A aula de hoje também começou numa coisa tão pequenininha ali, né, pastora? Que eu falei, Senhor, nós estamos começando do Adão. No Adão ainda, sabe? A pastora ainda falou, estou na 2ª página. Só que aquilo está sendo ministrado de uma forma que está fortalecendo, vai esclarecendo. Então, se você tiver a oportunidade, não perca. Eu sei que não é fácil levantar cedo no domingo, a gente trabalha a semana inteira. Aí você fala, o domingo é o único dia que eu tenho para dormir um pouco mais. Olha, dorme agora a hora que você voltar depois do almoço. Almoça e vai dormir, dorme a tarde inteira. Não é verdade? Não tem sono mais gostoso do que o sono da tarde. Sabe? Eu também, no começo, eu falava assim, começa às 8 da manhã, eu vou ter que levantar às 6h30, 7 horas para me arrumar. Eu nenhum dia, olha, sinceramente, nenhum dia da semana eu levanto a hora que eu levanto no domingo. Nenhum dia. Eu não tenho horário para entrar para trabalhar. Então, tanto faz eu entrar às 9, às 10, às 10h30, até às 11, não tem problema. Para mim não atrapalha. Mas eu falei, Senhor, é para o meu crescimento espiritual. A gente tem que se esforçar. A gente tem que se permitir. A gente tem que renunciar a algumas coisas para alcançar outras. Então, quem puder, venha. Está valendo a pena. É um trabalho lindo, é um crescimento maravilhoso, que vale a pena. A igreja proporciona isso para nós.
A pastora não precisaria estar aqui dando essas aulas, mas ela tem a função dela. Agora, vamos fazer a nossa. Vamos vir e abraçar isso junto, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos.